Alexa aqui, né? Rolando, mas se vocês ouvirem alguém gritando, é a televisão que tá ligada, tá, gente? Mas vamos à polêmica da pergunta aqui, né? Então vamos à famosa polêmica pergunta, né? Que muitas pessoas estão dizendo que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, não tem meio termo para explicar essa pergunta, né? E não tem uma resposta concreta que fale sobre quem nasceu primeiro. Então, para você saber que quem nasceu primeiro, você vai ter que realmente interligar várias coisas para você chegar nessa conclusão. Mas, na verdade, realmente, uma resposta resumida que pode realmente surgir foi o seguinte: houve uma explosão, né, numa grande estrela, né, e através dessa estrela surgiu, né, os planetas Terra, os planetas, né, do Sistema Solar, inclusive o planeta Terra. Bom, através do planeta Terra, né, os primeiros seres vivos a surgirem na Terra, depois da explosão, depois da teoria Bang Bang, né, foi as bactérias, né, foram os seres unicelulares, né, e as algas marinhas. Depois foi surgindo, né, os peixes, aliás, os peixes não, os seres vivos unicelulares, e depois de muitos anos veio os seres multicelulares. Então, por isso que não existe de falar, a galinha nasceu primeiro, o ovo nasceu primeiro. Não tem como. Então, os primeiros seres que nasceram primeiro foram o quê? Seres unicelulares. Os seres unicelulares, porque tem o quê? A única matéria. Então, portanto, essa é a única resposta que podemos chegar nessa conclusão. Então, resumindo a parte, primeiro surgiu o quê? A explosão interplanetária, uma explosão galáctica, né? Que foi a questão da estrela, né? Então, essa estrela explodiu, daqui surgiu outros planetas, e esse planeta surgiu, o planeta Terra também surgiu junto com o planeta. E o que isso aconteceu? Com o surgimento do planeta Terra, os primeiros seres vivos que tinha no planeta Terra era quem? Unicelulares. Quem eram esses seres unicelulares? Bactérias, vírus, não, bactéria e protozoário. E o vírus é um ser que é acelular, porque não possui célula, né? Então possui código genético. Então é uma partícula, né, de líquido que realmente contém esse DNA, né? E tem esse DNA. E existe vírus que tem RNA. Então, explicando tudo isso, voltando como falei para você, então a explosão da estrela, né, que houve o surgimento da teoria do Big Bang, depois veio os primeiros seres vivos que são unicelulares e acelulares, depois multicelulares, que foram os últimos seres vivos a surgirem, né? Então, quando falar que foi o ovo a galinha, não é essa a resposta. Foi essa a resposta que eu falei. Então, foi essa a conclusão que eu falei. E tem uma outra pergunta que fala assim, vai me perguntar assim, tia, por que o céu é azul? Observando a composição da cor, o tom da cor, quando ele fica de noite, o que acontece? Então, com a claridade do Sol sobre o universo, o que vai acontecer? Então, quando o céu está azul, é porque é a camada de ozônio, né? Então, essa camada de ozônio contém raios que faz essa reflexão azul, não é reflexão de pensar não, tá, gente? Reflexão é claridade. Então, quando o céu está azul, então é o quê? Por causa da camada de ozônio, que é formado de um gás que tem a cor azul, né? É um gás que não faz mal para o planeta, é um gás que protege o planeta. Então, por isso que o céu é azul. Então, quando perguntar, tia, por que o céu é azul? Por quê? Por causa da camada de ozônio. Tia, de que é formada as nuvens? Milhões de partículas de água, né? Então, quando você vai cozinhar uma comida, por exemplo, então esses vapores de água vão subindo e vão se concentrando na atmosfera, dependendo da temperatura, né? A temperatura e a umidade. Isso vai fazendo com que realmente forma as nuvens de chuva, certo? Então, muito bem, eu espero que vocês possam entender essa explicação com toda clareza. Então, já expliquei para vocês
que já sabem. Então, não é nem a galinha que nasceu primeiro e não foi nem o ovo que nasceu primeiro. Então foram o quê? Seres unicelulares que nasceram primeiro e seres acelulares, e depois foram seres multicelulares, que foram o último que surgiram. Então, lembrando, explicando aqui. Então, muito bem, e agradeço a vocês por muito. Obrigado por realmente assistir essa explicação que vai fazer muita gente entender. Ah, e não fica pensando que eu sou superdotado, não. Eu só estou só explicando isso aqui que eu sei mais ou menos, viu? Isso aqui é uma explicação regular. Mas tem pessoa que explica melhor do que eu, tá? Então, muito obrigada, agradeço já a vocês.